Olá, está começando o programa Sempre Mulher de hoje, especial de inverno, direto daqui de Campos do Jordão. E nessa época do ano, que é bastante fria, se a gente não se cuida, é muito comum a gente ficar doente. É por isso que hoje o programa Sempre Mulher vai falar sobre uma doença que é muito comum nessa estação fria, que é a depressão de inverno. Um beijo especial para as pessoas que nos acompanham pela internet, através do Twitter, Facebook ou pelo blog do Sempre Mulher, sempre deixando recadinhos carinhosos. Também vai o nosso carinho para vocês hoje. E vocês perceberam que nós estamos aí fora dos estúdios, fizemos o Sempre Mulher já a semana toda num lugar diferente, estamos em Campos do Jordão, falando de inverno e sentindo o friozinho dessa estação. E nessa época do ano, uma doença é muito comum e por isso nós vamos conversar com a psicóloga Rosana Mazo. Tudo bom, Rosana? Oi, Betina, tudo bom? E você? Tudo ótimo, que bom que você aceitou o nosso convite e veio conosco aqui para Campos do Jordão. Sim, é um prazer estar aqui, desfrutar dessa estação, desse friozinho, a cidade sentir é na pele, né? A cidade é maravilhosa, estamos nós duas aqui morrendo tremendo de frio. Mas é muito bom a gente estar aqui e poder fazer isso de uma forma diferente para mostrar para as pessoas que realmente essa estação, apesar de tudo, é maravilhosa. É gostosa, é bom sentir o calor do inverno, né? Porque Sim. A gente se agasalha, a gente fica mais perto de quem a gente gosta. Mas tem uma situação, Rosana, que preocupa muito tanto psicólogos quanto as famílias de uma forma em geral. A depressão de inverno, que é mais comum do que a gente imagina, não é? Sim, é muito comum. Ela acontece geralmente, é mais comum nas mulheres. Inclusive a gente tem uma forma especial de tratar a depressão de inverno, é um episódio depressivo. E a gente classifica como uma depressão sazonal, porque tem um período que ela acontece. Ela vai e volta? Ela vai e volta. Tem pessoas que são mais propensas a ter isso tem um fator hereditário que colabora, mas também o fator principal desse tipo de depressão é o fator externo. É o inverno, é a falta do sol, é a falta do calor humano, pessoas que vivem sozinhas em lugares muito frios, que acabam não tendo condição de ter uma troca com outras pessoas, se sentem muito só, não saem de casa, não conseguem fazer o exercício físico. Quer dizer, uma somatória dos fatores externos que são proporcionados pelo inverno que causam a depressão de inverno ou uma depressão sazonal. Como ela é chamada, né? Ela é chamada, Como o nosso país é muito grande e tem uma diversidade de clima também muito grande, eu acredito que em algumas regiões do país é mais comum do que em outras. Sem dúvida. A gente tem esses fatores preponderantes sempre mais da região sudeste, sul do nosso país. As outras regiões, né, acima do estado de São Paulo, já Minas, Rio e até mesmo o Nordeste, o Norte, já é mais difícil. Isso é muito difícil porque lá eles têm um sol muitas vezes por ano, eles não têm horário de verão que nós acabamos tendo que ter. Então, quer dizer, tudo isso é algo que colabora muito. Mas em outros países, Betina, no mundo, isso é muito mais comum. Nós temos países em que apenas 3 meses do ano se tem a luz do sol. Então, se você imaginar que durante 9 meses as pessoas não têm o sol, nossa, eu acho que eu não conseguiria sobreviver, porque eu também o sol não, é fundamental. Eu sou movida a sol. A luz. Do mesmo jeito que a gente diz para uma pessoa, quando ela está com o intestino preso, que ela está enfesada e ela fica com uma aparência diferente, quando as pessoas moram em lugares mais frios e elas têm essa propensão genética adicionada aos fatores externos do meio ambiente, automaticamente elas vão ter algum fator que vai disponibilizar ter mais depressão. E isso é muito comum, infelizmente, em nós mulheres. Se fechar mais também, né? Mas por que nós mulheres? Porque nós somos mais propensas à depressão de inverno, Rosana? Principalmente porque nós temos um fator emocional onde nós temos uma sensibilidade muito maior. Eu sempre digo que não foi à toa que Deus nos fez mãe, porque essa sensibilidade é muito importante no momento em que nós nos tornamos mãe, mas também nos torna, essa mesma sensibilidade nos torna muito mais propensa a ter outras situações no nosso organismo que faz isso ser diferente. A nossa questão hormonal, né, que todos nós temos. É intensa, né? As mulheres que têm TPM sabem disso. Então, tudo isso é um fator que colabora muito. A gente chora mais, a gente tem uma sensibilidade, mais sensível. Uma instabilidade emocional muito maior do que os homens, que são mais racionais do que a gente. Eu acho que a gente precisa diferenciar algumas questões para quem está em casa nos acompanhando. Por exemplo, a diferença, Rosana, entre uma tristeza e a depressão propriamente dita. Sim, tristeza, todos nós podemos estar tristes. Eu posso acordar triste hoje e amanhã não. Ficar chateada porque o dia está cinzento, está chuvoso. E não deu para eu sair de casa, não deu para eu fazer um passeio. Eu posso ficar triste porque eu perdi um amigo, eu posso ficar triste porque o meu namorado viajou, eu posso ficar triste porque o meu filho se machucou, eu posso ficar triste porque um amigo perdeu um trabalho
quer dizer, isso acontece algo que nós ficamos tristes, mas isso passa, não é uma coisa que permanece. A depressão não, ela realmente permanece. Quando é que nós diagnosticamos alguém com depressão? Quando por 6 meses aquela pessoa tem os mesmos tipos de sintomas. Essa mesma tristeza, essa mesma angústia, a mesma vontade de chorar, o sono também, né? Dificuldade de dormir, ou sono exagerado. Ou dorme demais ou tem insônia. E principalmente, ou come demais. E a tendência sempre é comer mais coisas doces do que salgadas. A nossa falta de endorfina, que o sol nos ajuda a proporcionar, que o exercício físico ajuda a disponibilizar, o abraço, ter relações sexuais, o beijo, o toque, o contato, o né, contato físico com as pessoas. Tudo isso libera substâncias imprescindíveis para nós, endorfina, serotonina, que ajuda a nos deixar feliz. E quando nós não temos isso, automaticamente, por um determinado período, aquilo acaba acontecendo. Por isso que nos 3 meses de inverno que nós temos, é que acabam aparecendo essas depressões sazonais ou depressão de inverno, que é totalmente diferente da tristeza. De tristeza que nós falamos. Sim. Mas antes da gente falar como tratar essa depressão, como buscar ajuda, seria legal a gente falar que cuidando do corpo, cuidando da beleza, né? Sim. Cuidados com a pele, com o cabelo, ajudam a elevar a autoestima e de repente a evitar que você entre nessa tristeza. Então dá uma olhadinha na dica que nós temos hoje para você. Olá, bom dia, sou Luciene Fujarra, esteticista, e estou aqui hoje para dar uma dica para você de uma máscara clareadora. Para fazer essa máscara você vai precisar de uma clara de ovo batida. Aqui essa clara ela não ficou muito firme, porque como já faz um tempo que a gente bateu para mostrar aqui para vocês, ela deu uma desandada um pouquinho, mas na sua casa você bate e deixa ela bem firminha. Você vai precisar também de uma colher de sopa de leite de magnésia, e se você compra na farmácia. E uma ampola de vitamina A. Também você consegue encontrar nas perfumarias, nas farmácias. Você vai misturar uma colher de leite de magnésio, uma colher de sopa, na clara do ovo. Mistura bem. Essa máscara ela fica um pouquinho mais líquida, então tem que tomar um pouquinho de cuidado na hora de passar para não pingar muito, não escorrer. A ampola de vitamina A, que a vitamina A, no clareamento das manchas, ela tem uma forte ação para todo tipo de pele, essas peles que têm mancha de sol, mancha do envelhecimento da idade natural, as manchinhas de acne também, as indesejáveis manchinhas. Ajuda bastante, você pode passar uma vez por semana. O ideal seria também que essa pele estivesse limpa, seca, usando o seu leite de limpeza, o que você tiver em casa para limpar a pele, deixar a pele bem limpinha, bem sequinha, aplicar a máscara, sempre de movimentos de baixo para cima, movimentos de dentro para fora, seguindo também a musculatura da face. Essa foi minha dica de hoje para você. Truques de beleza é o que não falta para muitas mulheres, né? Rosana com certeza deve ter o seu truque de beleza. Todo mundo tem, ainda mais nessa época do ano em que a gente tem a pele muito mais sensível e eu sou muito clarinha, então automaticamente tem. Uma coisa que eu uso e que sempre dá muito resultado, você pode fazer em casa. Pegue um saquinho desses com tecido de algodão, como pano de prato. Coloque aveia em flocos grossos. Olha só, tá anotando aí? Olha só. Aveia, flocos, mais ou menos uma daquelas caixinhas que você compra no supermercado, de qualquer tipo, de qualquer marca, não tem isso. E na hora que você for tomar banho, não na água muito quente, numa temperatura morna, você vai esfregar todo o seu corpo com aquele saquinho cheio de aveia. Vai soltar aquele líquido branco da aveia e vai deixar a pele muito mais macia, menos ressecada, mais hidratada, né? Olha, você pode fazer isso em casa. É super prático. E é muito baratinho. Você faz um saquinho com velcro, coloca aveia e na hora de tomar banho passa pelo corpo todo, pelo rosto, não vai fazer mal nenhum. Vai só qualquer hidratar. Tipo de pele, só para hidratar. Depois você toma, depois não passa sabonete, nada disso, só tome o banho com aquilo mesmo. Não pode ser água muito quente, não, né? Água porque muito resseca quente, a pele. porque resseca a pele. E aí depois, se você quiser passar o seu hidratante normal, mas você já fez todo um processo de hidratação ali no Olha chuveiro, só que é uma que delícia. bacana. Você viu aí, Rosana Mas dando dicas de beleza aqui no Sempre Mulher. Coisa boa.
hoje Que a gente se ótimo. cuida também, né? Tem que ser, né? Claro, com certeza. A gente está falando hoje aqui direto de Campos do Jordão, nessa cidade turística, fria, gostosa, bonita, que você precisa conhecer também. Vem para cá para você conhecer Campos do Jordão em São Paulo. Nós estamos fazendo essa semana especial, Rosana, para conversar sobre algumas questões que envolvem o inverno. Falamos sobre moda e hoje estamos falando especificamente sobre a depressão de inverno. A gente já comentou que é bastante comum, que acontece mais entre as mulheres, Sim. porque a gente é mais sensível, precisa do sol. Mas agora, como tratar essa depressão? Trata-se como as demais, como as outras, da mesma forma? Como ela é uma forma sazonal, que ela acontece normalmente em 3 meses do ano, a gente sempre diz para essas mulheres que já têm essa predisposição, que já perceberam que com a chegada do inverno ficam mais tristes. E se você é amigo de alguém assim, sinalize para essa pessoa, Claro. olha, você já percebeu que no inverno você fica mais triste? Né? Porque às vezes a pessoa Dá não um percebe. toquezinho, Às né? vezes a pessoa não percebe, ela acha que aquilo é normal, mas na realidade não é normal. Então o que a gente pode fazer, Bettina? De preferência, que as pessoas não parem de fazer os exercícios físicos. Continue com a rotina. Continue com a sua rotina, porque no inverno você não quer levantar cedo, É mais porque tá frio. frio. Não, e aí é que é muito importante que você faça a sua caminhada, vá para academia ou faça pilates, aquilo que você tem de preferência sempre feito. Não pare de fazer no inverno. Que você sempre possa tomar um pouquinho de sol, porque a melanina que o nosso organismo libera com o sol, a vitamina E, é imprescindível para que a gente possa fazer isso. E em casos em que você perceba que a pessoa não consegue reagir, e aí é necessário você realmente procurar ajuda. Porque se ela já tem uma predisposição, se ela já é depressiva sem estar no inverno, no a inverno tendência vai ficar mais. vai ficar mais depressiva. Então, se ela já não procurou ajuda, que ela procure ajuda. Às vezes é necessário tomar alguma medicação, se ela já tem uma predisposição no inverno, na primavera, que é uma estação maravilhosa. Se ela também se sente assim, muito só, né, com dificuldades para dormir, come demais. Se ela já percebeu que ela é assim normalmente, tome cuidado e tente no inverno não mudar a sua rotina, e sim acrescentar isso. Para poder ficar Sim, melhor. E de preferência, depois que ela procurar um médico, se necessário, tomar uma medicação para ajudar a dormir, para tirar aquela ansiedade que ela fica, porque está dentro de casa, não sai, não faz nada, automaticamente tomando a medicação. E Sempre também, com orientação de um profissional, sempre, né, Rosana? nunca saia tomando o remédio que a minha amiga Não, toma. isso não funciona, Não gente. adianta, Não cada fazer isso que não pessoa funciona. Exato. tem um organismo diferente, ela funciona de forma diferente. Eu posso ficar morrendo de sono e você pode ficar sem sono. Então, com insônia, automaticamente não podemos tomar a mesma medicação. Cada organismo reage de uma forma. Sim. E além disso, que você procure uma ajuda de um psicólogo, porque ele vai poder fazer um trabalho com você durante o inverno e depois, mais ou menos uns 3 meses depois, você termina aí em 6 meses um fica trabalho, bem. você vai ficar bem. Aprende a lidar com isso Aprende a também. lidar, e você já sabe que no próximo inverno você não vai passar por isso novamente. Você sabe como se comportar. Exatamente. Agora, Rosana, vamos desfazer um mito. Ok. Depressão é uma doença, sim, independente de ser no inverno ou não. Precisa de cuidado, sim, de acompanhamento de especialistas, sim. E mulher cristã também tem depressão. Sim. Não é falta de Deus, não é Sim. falta de fé. Porque eu já ouvi muitas mulheres, elas me procuram e dizem: ai, mas a fulana que está com depressão, como que pode se ela é cristã? Sim, Não tem nada a ver, é uma doença, o organismo precisa de ajuda, né, Sim. Rosana? Bettina, é muito engraçado, né? Todas as pessoas que têm essa dificuldade de entender, depressão não é falta de Deus, de forma nenhuma. Depressão é porque o seu cérebro não é capaz de fazer um processo chamado recapacitação de serotonina, que é a substância que faz com que você fique mais triste e automaticamente te leva à depressão. O antidepressivo nada mais é do que uma medicação que vai ajudar o seu cérebro voltar a funcionar direitinho. É como se ele saísse do ritmo. Se você toca piano e uma nota está desafinada, você não vai tocar bem. E o nosso cérebro é da mesma forma. Com certeza. Você vai dizer, você pode ser uma pessoa cristã, orar todos os dias, ter uma relação maravilhosa com Deus, mas você tem um fator genético que predispõe você a ter depressão. Você tem um ambiente, Uma condição externa, que proporciona isso. A sua relação com Deus pode estar ótima, a sua relação com o seu marido pode estar ótima, com a sua família pode estar ótima, mas se o seu cérebro não está funcionando bem, Você vai ter depressão. você vai ter depressão. Mas, Você, qualquer um exatamente. de nós. Mas a oração ajuda, Sem né? dúvida, A orarmos fé é o ajuda, com certeza, a fé ajuda. E nós temos agora para você acompanhar algumas histórias de fé onde mulheres estiveram em contato mais próximo, mais estreito com Deus e receberam os pedidos que foram atendidos por Deus através da oração. Acompanhe as histórias de fé de hoje.
Nessa história, o tema dela se chama Perfeito Louvor. Edson e Luciane são casados há 6 anos, moram no interior de São Paulo, numa cidade chamada São José do Rio Preto. Eles possuem 2 filhos, Kevin, que tem 4 anos, e Brian, de 5 anos. E o Brian gosta muito de música. Na realidade, quando nós pensamos em testemunho e em oração, eu pondero aqui, de maneira muito especial, a importância de desenvolver essa atitude na sua família. É de criança que nós aprendemos a imitar aquilo que os nossos pais fazem. E é assim que aconteceu com o Brian, que cresceu e hoje com 5 anos, desde pequenininho, e hoje com 5, ele tem visto seus pais envolvidos na música. Os 2, tanto Edson como Luciane, cantam e apresentam-se tanto num trio como em quartetos musicais. Desde criança, Brian acompanha tanto seus pais em estúdios, como especialmente nos cultos que se fazem em casa com a família para louvar o nome de Deus, e ele também gosta muito de fazer orações. Quando existem encontros entre família, é muito comum ver Brian com seus primos brincando, na realidade, com músicas que são músicas cristãs. Esta criança de 5 anos gosta tanto de cantar que, ao ouvir um CD, especialmente que talvez você conheça, da Joyce Danage, que é cantora cristã também, ele coloca uma capa de Superman e sai cantando a música do CD, dizendo que ele quer voar nos braços de Deus. Brian, de pequeno, aprendeu então a cantar e a louvar a Deus. Mas toda noite, Brian se reúne com seus pais e com seu irmão também, e a oração dele há alguns dias tem sido a seguinte: Papai do céu, quero voar para o céu igual o Superman e brincar com o leão e com Jesus. Essa tem sido a oração de uma criança. Existe uma outra criança que eu gosto muito, a Stephanie, que hoje ela tem 5 anos, e que quando ela estava na escola que ensina de Bíblia para as crianças, cada criança tinha que repetir um versinho da Bíblia. E a Stephanie entendeu que aquele seria um momento de pedir para Jesus alguma coisa. Então 10 crianças falaram o verso da Bíblia. A Stephanie se pôs em pé e ela disse assim: Jesus, eu preciso de uma boneca e esse é o meu pedido. Na realidade, todas as crianças imitam de uma forma ou de outra o que elas percebem dentro de casa. Mas especialmente a referência da criança, desde pequeno, tem que ser o nosso Deus, que é o nosso Pai Celeste. E através da oração da criança, há uma miscigenação, uma mistura da oração e do louvor. Isso se torna uma atitude também de fé, ainda que seja infantil. Essa é a nossa responsabilidade como adultos, tios, primos, pais, dentro do nosso lar, de desenvolver o poder da oração e de realizações que Deus faz através da oração de uma criança. Quando Jesus falava para as crianças, especialmente, e ele estava ao redor de certos adultos, ele foi questionado sobre a importância das crianças. Em Mateus, no capítulo 21, no verso 16, lhe perguntaram: não estás ouvindo o que as crianças estão dizendo? Enquanto ele pregava. E Jesus responde o seguinte: sim, vocês nunca leram que é dos lábios das crianças e dos recém-nascidos que suscitaste louvor perfeito? É sempre do lábio de uma criança que vem um louvor perfeito. E as crianças hoje também representam formas de histórias de fé. O Brian canta que ele quer voar no céu igual o Superman e brincar com o leão. O quanto da fé de uma criança nós precisamos desenvolver também na nossa vida espiritual e aproveitar desta fé genuína para nós nos relacionarmos com Deus como o Brian faz com o nosso Deus também. Ele quer voar como Superman, a Stephanie quer uma boneca. O que será que você vai ensinar para o seu filho também, para que ele possa pedir a Deus, que é o Deus do impossível, para realizar grandes coisas, pequenas coisas, mas especialmente aquilo que é necessário para a tua fé e para a fé da tua criança também. Aproveite essa oportunidade para ensinar a tua criança a desenvolver uma história de fé. E ainda que seja para voar como o Superman, brincar com o leão ou pedir uma boneca, Deus atende o anseio de uma criança muito sincera. São histórias lindas de um relacionamento com Deus que de repente pode ser a sua história contada aqui no Sempre Mulher. Mas para que isso aconteça, você precisa escrever para a gente no endereço que aparece aí no seu vídeo e a gente pode contar também a sua história, a sua oração que foi atendida, o seu pedido, o seu relacionamento com Deus. É tão gostoso, Rosana, a gente poder compartilhar histórias, né? Quando a gente consegue ter um relacionamento legal com Deus. Eu vivo isso todo dia, né? Porque eu recebo histórias, a cada atendimento é uma história nova que chega pra gente. Né? Exatamente. A gente está chegando ao final de mais um Sempre
Sempre Mulher, infelizmente, porque a gente poderia conversar muito e muito, né? Sim, mas o nosso tempo está curto. A gente está encerrando esse especial, então, aqui de Campos do Jordão. Rosana, para a gente deixar, então, uma dica para as mulheres que estão nos acompanhando com relação a esse assunto que nós tratamos hoje, depressão de inverno. Qual seria a sua orientação? Olha, de preferência você que já tem essa tendência ou já passou por alguma situação assim, não mude a sua rotina de vida. Pelo contrário, intensifique a sua rotina, não deixe de fazer os exercícios físicos, saia um pouquinho no sol, compartilhe com seus amigos, saia com a família, tenha lazer, procure a ajuda de um especialista se você não se sente à vontade para comentar isso às vezes com as pessoas da família, né? Não só para tomar uma medicação, mas procurar um psicólogo e acima de tudo não se esqueça o quanto Deus também ajuda e proporciona na nossa vida coisas tão importantes como já fez na minha e também pode fazer na sua. Ok, Rosana, muito obrigada pela sua participação aqui em Campos do Jordão. É sempre bom estar com você aqui ou no estúdio. No cenário. Sim, você volta então no próximo mês, a gente conversa mais um pouco. Obrigada. Combinado, eu que agradeço. E obrigada a você também que está aí do outro lado, nos acompanhando nesse especial de inverno, direto aqui de Campos do Jordão. Fique então com o meu abraço, o meu carinho e a gente volta amanhã a se encontrar. Até lá.